Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia para você que está chegando aí no canal, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver o vídeo, mas seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo, abençoe e seja abençoado. E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o 14, que tem como título O fariseu e o publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, amados? E aqui nós podemos observar nessa palavra que é um ensinamento poderoso que Jesus está dando para cada um de nós nos nossos dias atuais. Essa palavra ela ficou registrada no tempo de Cristo, no tempo antigo, mas ela serve para os nossos dias atuais também, porque a palavra de Deus ela se renova, né? Hoje e sempre. Então aqui Jesus está contando a história de um publicano e de um fariseu, contando por parábolas, mas de fato isso ocorreu. Então Jesus está mostrando aqui que o fariseu era um homem orgulhoso, era um homem que se justificava. 2 homens entraram dentro de um templo, como fala aqui, vamos ler. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezando os outros. Então aqui Jesus está mostrando que tem pessoas que se acham boas demais, porque não fuma, porque não bebe, porque não rouba, porque não mata, né? Então essas pessoas se justificam diante de Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ir para a igreja. Muitas das vezes, às vezes a gente vai falar do amor de Deus para alguém e essas pessoas chegam diante de nós e diz que não precisa de Deus porque não tem pecado. Se acham justas, se acham boas demais. Porém, Jesus disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico. Eu vim para os doentes. Então, aquele que reconhece que é doente, que está falho, que está em falta diante de Deus, Deus veio para esses. Deus veio para todo aquele que diante de Deus se sente pecador, se sente falho. Na labra subierga, aquele que se sente que tem uma lepra, que tem um pecado, que tem uma necessidade, porque nós necessitamos, por melhor que o homem seja. A Bíblia diz: por melhor que o homem seja, o homem necessita de Deus. O homem precisa de Deus. Sem Deus nós não somos nada. É isso que Jesus está mostrando aqui em sua palavra. E aqui fala, Jesus contando a história desses 2 homens. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro era publicano. O fariseu era um homem religioso que se achava melhor do que as outras pessoas. Ele aparentava ser uma coisa, porém ele era outra pessoa. São hipócritas, né? Pessoas que são religiosas, que se acham melhor do que as outras pessoas, porque ocupam cargo, porque sabe de tudo. Tem pessoas que você não consegue nem pregar a palavra de Deus para ela, porque ela sabe tudo. Ela é o Todo-Poderoso, ela não deixa Deus ter acesso à sua vida, entrar na sua vida, penetrar nas suas fraquezas, no seu coração. É uma pessoa caída, é uma pessoa dependente de Deus, é uma pessoa que precisa de Deus e ela não reconhece isso. Assim era o fariseu.
Era um sepulcro caiado, bonito por fora. Tem pessoas que aparentemente são bonitas por fora, mas por dentro elas estão podres. Os seus pecados já apodreceram, já dentro delas empedrificou, deixou o coração dela duro. O pecado deixa a pessoa com o coração duro. O pecado faz você se inclinar cada vez mais para o abismo, para se afastar a pastos largos de Deus. Então nunca se ache que você é autossuficiente. É isso que Jesus está dizendo. Por mais que você conheça a palavra de Deus, por mais que você ocupe um cargo eclesiástico na casa do Senhor, na presença de Deus, se diminua. Fala para Deus que você é pecador, que você é falho. Deus está falando que a gente, diante de Deus, a gente tem que se diminuir, não se engrandecer. Não se achar que é bom, que é melhor que as outras pessoas, né? Porque Jesus, ele mesmo falou. Quando alguém chegou para ele e disse, bom mestre, ele disse, por que tu me chama de bom? Bom é aquele que me enviou. Se Jesus fez isso, quem somos nós para fazer diferente? Nós temos que imitar Cristo, imitar seus passos, seguir seus passos, né? E aqui fala, no versículo 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esses publicanos. Então ele se classificava melhor do que as outras pessoas, e isso está errado. Não foi assim que Deus ensinou, né? Jesus, quando ele esteve aqui na terra como homem, ele se fez servo para servir a Deus, para servir a nós. Ele se rebaixou, ele se fez um homem, um servo, um homem humilde, um homem manso. Ele nunca mostrou que ele tinha títulos, cargos. Ele nunca mostrou aquilo que ele tinha, que ele era, não. Ele nunca mostrou, não. Mas ele sempre mostrou a Deus, sempre apontava para Deus. A vida de Jesus apontava para Deus, mostrava que Deus era grande, que Deus era bom, que Deus era justo, que Deus era e é santo. Então é assim que nós devemos ser. Jesus está passando esse grande ensinamento, não só para mim, mas para todos que aqui estão junto comigo nesse vídeo, nesse áudio, ouvindo a palavra de Deus. E o fariseu continuava diante de Deus, né? Levou a Deus essa sua oração, essa sua queixa, e falava: jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possui. Então ele se achava bom por aquilo que ele fazia, seu mérito, né? Que ele achava como homem que ele era bom porque ele dava dízimo, porque ele jejuava, ele dava esmola. Você e eu não somos bons porque a gente dá esmola, porque a gente ora, porque a gente prega, porque a gente louva, não. Nós somos bons porque Jesus habita dentro de nós. Se tirar Jesus da nossa vida, a gente não serve mais para nada. Somos como um porco, um bicho imundo, né? Então a gente só tem valor diante de Deus porque Jesus habita na nossa vida. E aqui fala o publicano, a oração do publicano. O publicano, versículo 13, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então ele reconhecia que era um pobre, miserável, era pecador, precisava de Deus. A Bíblia diz que nós somos pó e cinza, trapo de imundícia, a nossa justiça é. Nós não somos nada, porque tem pessoas que adquirem alguma coisa e pensam que é grande coisa, lá para subir. E Deus está falando, os grandes serão os menores, né? E os menores serão os maiores. E aqui versículo 14, versículo 13 ainda fala. Não, versículo 14 fala: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui Jesus está passando um ensinamento poderoso. Todo aquele homem, toda aquela mulher que chegar na presença de Deus, se justificando, se achando bom, essa oração não será aceita.
Foi a oração do fariseu. Eu sou bom, eu sou justo, eu sou reto, eu sou santo. Era isso que o fariseu falava. E essa oração não foi ouvida por Deus, nem foi atendida, nem respondida, nem justificada, porque ele se achava muito bom. O eu dele era que falava mais alto. Porém, o publicano, que era um cobrador de imposto, chegou diante de Deus dizendo que era um pobre, miserável, nu e necessitava do Senhor, né? Com outras palavras que eu estou falando. Ele falava que era um pobre, miserável, era um pecador, como ele está falando aqui na sua oração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou morrer, eu vou definhar, eu vou perecer, alabra subierga, eu vou para o inferno. Então é assim que Jesus está nos ensinando. Quando a gente chegar na presença de Deus, vamos chegar diante de Deus se humilhando, porque aqueles que se humilham diante de Deus será exaltado, mas aquele que se exalta diante de Deus, esse será humilhado. Então, quando alguém humilhar você, Jesus está falando que não é para você trepudiar em cima dessa pessoa, né? Humilhar essa pessoa, pagar com a mesma moeda. Também tem essa versão, tem esse significado dessa palavra. Quando alguém te humilhar, glorifique a Deus, porque você vai ser exaltado, lá na frente você vai ser aprovado. Você está passando uma prova, um teste agora, mas lá na frente o grande eu sou vai te aprovar, né? E a Bíblia está recheada de versículos que fala a respeito da humilhação. Então nós temos que se humilhar diante de Deus, não diante dos homens, mas diante daquele que tudo pode e tudo vê, que é o Senhor dos Exércitos. E aqui, fazendo um resumo dessa palavra, como sempre, o que significa fariseu? Fariseu era um religioso, eles sentavam nas primeiras cadeiras, né? E o publicano? O publicano era um cobrador de imposto, né? Mas havia duas classes de publicano na época. Os publicanos gerais, que eram responsáveis pela renda do Império Romano, e os publicanos delegados por estes em cada província. E os fariseus? Os fariseus são um grupo de judeus devotos do Torá, surgidos no século XX, antes de Cristo, não mantinham relações com os não crentes, ou com os judeus estranhos, ou o seu próprio grupo, porque eles se achavam melhor do que as outras pessoas. Então é por isso que Jesus combatia essa classe de pessoas. Existem duas classes de pessoas até hoje, dentro e fora da igreja. Pessoas verdadeiros adoradores e pessoas que se classificam melhor do que as outras. Se nem o próprio Cristo, se nem o próprio Jesus, Filho de Deus Todo-Poderoso, se classificou melhor do que o próximo, do que o outro, né? Quem somos nós para querer ser melhor do que alguém, ou julgar alguém, ou apontar alguém, né? Ou falar mal de alguém? Não, nós devemos orar. Quando a gente vê alguém caído, fraco, falando mal do seu irmão, a gente tem que orar, né? Nunca se apresente, nunca sente nas primeiras cadeiras, nunca chegue diante das pessoas dizendo quem você é ou apresentando os seus títulos, o seu currículo, mas deixa Deus falar por você. Deixa a boca de Deus apresentar o teu currículo, falar por você, né? Um testemunho é o melhor currículo que você pode apresentar diante dos homens. Um bom testemunho. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Vamos fazer agora uma breve oração? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te louvo e te agradeço por essa palavra, porque não é palavra de homem, mas é a palavra de Deus, e que tua palavra vá e produza o resultado a qual está sendo enviada. Quebra o arco, corta a lança, faz a tempestade se acalmar. Envia o socorro ao aflito e ao necessitado. Abra uma porta de emprego para os que necessitam. Visita a viúva, visita o órfão. Aquebranta o coração dos teus filhos, das tuas filhas. Nos ensina a orar, a chegar diante de ti, porque nós somos pó e cinza.
mas estamos aqui prestando um culto racional ao teu nome, Senhor, porque precisamos de ti, precisamos de se achegar a ti, de te conhecer. Tenha misericórdia das nossas vidas e confirme, Senhor, a tua bênção e a tua vitória. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém.